Olá, meus amigos. Vamos hoje continuar com as nossas mini aulas. Hoje nós vamos falar sobre pensão alimentícia, vou falar sobre visitação dos pais, visitação aos filhos, em relação ao direito dos pais, que está separado, e ao direito dos avós também, porque os avós também têm direito a visitar os filhos. Eu vou falar sobre divórcio e também sobre um tema, não é muito comentado, mas existe, é chamado de alienação parental. Alienação parental, só para vocês terem uma ideia, é quando o pai fala mal da mãe para o filho, ou a mãe fala mal do pai para o filho, mas de forma a prejudicar o relacionamento. Ou isso acontece também quando os tios falam mal, por exemplo, a criança vai para a casa do tio ou dos avós, e esses tios os avós começam a falar mal da mãe ou do pai, só com o objetivo da criança ficar com raiva do outro. Então isso aí é chamado de alienação parental, e hoje é punido por lei. Tá bom? Então, vamos primeiro falar da pensão alimentícia. Todos sabem, já ouviram falar, que pensão alimentícia é o quê? É um valor que o pai separado, que não está com o filho, ou a mãe que não está com o filho, tem o dever de pagar para quem está com a criança. Porque o objetivo é o quê? É proteger a criança, é dar alimento à criança. Então, só depende com quem está a criança. Normalmente, a criança fica com a mãe. Então, nesse caso aí, é o pai que deve a pensão alimentícia. As pessoas ficam questionando muito, mas qual o valor da pensão alimentícia? O que pode ser feito, pode ser negociado? O que eu sempre sugiro é que seja feito judicialmente, senão é de acordo de boca, não vale. Então faça um acordo judicial na frente do juiz ou com o advogado, que aí o pai, que normalmente é o devedor, vai assumir tantos por cento para pagar do seu salário, ou os que não trabalham têm que dar alguma coisa para o sustento do filho. Mas doutor, eu não tenho trabalho, eu estou desempregado. Não importa, se vire. Isso é o termo da lei, tá? Não sou eu exatamente o que eu estou dizendo. Mas a lei diz, você tem obrigação de ajudar o seu filho ou sua filha. Então, se não ganha nada, faça um trabalho extra para dar pelo menos 150, 200 reais à mãe da criança ou quem está com a criança. Porque o objetivo é o quê? É alimentar a criança que não tem culpa se os pais brigaram, se os pais separaram, ou se nunca viveram juntos. Às vezes é fruto de uma transa de uma noite e engravida. Mas isso não tira a responsabilidade do pai. Teve filho, é pai, tem obrigação de manter. Então essa é a questão da pensão. E qual o objetivo também da pensão? Até eu coloquei para a gente comentar. A pensão alimentícia serve para ajudar na alimentação, no vestiário, na roupa das crianças, na escola, pagar a escola, o maternal, no material escolar, em relação a remédios, médico e no lazer da criança também. Então a criança precisa ir no parquinho ou em alguma coisa que tenha um gasto, um lanchezinho a mais, que é a parte da alimentação. Então isso tudo tem custo. E o pai ou a mãe que tem a responsabilidade tem que colaborar sim. Não pode ficar sem colaborar. Uma outra pergunta que me fizeram uma vez era que esse acordo judicial, ele engloba também o 13º, engloba a rescisão do pai, quando o pai trabalha, tem salário fixo. Olha, esses detalhes, se tem 13º, se tem férias, se tem a rescisão, que são os tempos quando a pessoa é demitida, isso depende do acordo em frente ao juiz. Mas normalmente o juiz tira, por exemplo, a indenização de despedida, seria os tempos do trabalhador. Mas isso é um acordo que tem que ser feito na frente do juiz. Tem que ir com o seu advogado, ele vai com o advogado dele, ou ela, enfim, e vai ser feito um acordo, sempre visando o bem-estar da criança. Mas qual o valor? 10%, 15%, 30%, 40% do salário? Também é acordo que deve ser feito na frente do juiz. Tem, claro, um mínimo, mas isso aí tem que verificar com o seu advogado ou com o advogado que você contratar, tá ok? Em relação à responsabilidade da mãe, do pai e dos avós,
Hoje a pensão alimentícia, hoje que eu digo já há algum tempo, a pensão alimentícia, ela não é devida apenas pelo pai ou pela mãe, porque o pai pode desaparecer, ou o pai falecido, ou a mãe falecida, e com quem está a criança? Está com a mãe. O pai sumiu. Então, na realidade, a pensão alimentícia ela também pode ser cobrada para os avós, né? Mesmo que eu não concorde com essa parte da lei, mas eu estou aqui mais para ensinar a vocês o que a lei diz. A lei diz que se o pai desapareceu, né, se exime de pagar, a responsabilidade é dos avós. Né? Por isso que de vez em quando tem alguns casos de um avô ou uma avó que teve mandado de prisão. É triste, né? Eu realmente não pactuo com isso, mas a lei diz que sim, o avô ou a avó tem obrigação também de pagar quando o pai desaparece propositadamente, enfim. E isso também dá direito aos avós, que eu ia comentar também sobre visitação, que a mãe que está com a criança, ela não pode esconder a criança para o pai não ver. Ela não pode proibir que o pai pegue a criança, por exemplo, semana sim, semana não. Passe as férias com a criança. O pai ele tem direito a pelo menos metade das férias, né, para passar com a criança, que a criança tem que ter convivência com os dois. Tem que ter convivência com o casal. Lembrando que a criança não tem nada a ver com a incompetência do casal. Se eles não deram certo, se eles brigaram, não importa. Mas a mãe não pode de jeito nenhum proibir o pai de ver a criança. Proibir o pai de levar a criança ao seu convívio no final de semana alternados. E também o direito dos avós, que o avô também tem direito, o avô ou a avó também tem direito de ficar com as crianças. Então, se a nora, né, está proibindo dos avós ver as crianças, aí pode entrar com ação contra aquela nora, né, e o pai contra aquela mãe, né, a mãe da criança, para que ela permita obrigatoriamente que a criança fique com os pais, ou com o pai separado, ou com os avós. Isso é importantíssimo. Bom, vamos ver alguns itens a mais que eu falei aqui. Eu sugiro também, eu oriento, que o pai que pagar a pensão nunca pague a pensão sem nenhum recibo. Sempre tem que pagar com recibo. Entregou o dinheiro, se for entregar em mãos. Se for entregar em conta corrente, pagar em conta corrente, melhor ainda. Tem que tirar xerox do recibo, que ele some, e guardar. Se for em dinheiro, sempre com recibo, tá? Para evitar problemas futuros. Em relação à visitação também, que eu coloquei aqui, nós já falamos. Tem outro ponto, pessoal, bem interessante, que muitos pais ou muitos que devem pensão, eles pensam que o dever de pagar a pensão acaba automaticamente quando a criança faz 18 anos, né, ou quando o adolescente faz 18 anos. Não acaba. Esse é um grande engano das pessoas. Não, quando meu filho fez 18 anos eu não tenho que pagar mais. Na realidade, de certa forma, não tem que pagar, com algumas exceções. Por exemplo, se o filho entrar na faculdade, você tem que continuar pagando. Mas a pensão alimentícia ela só acaba quando você, pai ou você, mãe, que deve a pensão, entrar com ação de exoneração de alimentos. Então, infelizmente ou não, aquela questão, né? Eu concordo, não adianta muito dizer se eu concordo ou não com a lei. Mas está na lei que os alimentos, o dever de pagar a pensão, só acaba depois que você entrar na justiça e dizer que, olha, quero ter autorização de não pagar mais. Se não, olha, a pessoa continua recebendo com 25, 30, 40 anos. Quando você estiver vivo, ela vai ter o direito à pensão, a não ser que você vá lá no juiz com o seu advogado, tudo é com advogado, não tem jeito, é lei, né? E peça a exoneração da pensão. Bom, em termos de pensão, basicamente é só isso. Qualquer dúvida, a gente pode ver mais adiante. Em relação a divórcio, todo casal que não tem mais condições de conviver, né, eu sempre recomendo que eles se separem, realmente separar. Vá para casas separadas, nada de estar convivendo na mesma residência. Eu não aconselho. E em relação ao divórcio em si, hoje não existe mais a separação de corpos. Vai divórcio direto. E a nova lei permite que o casal, quando não dá certo, se divorcie no dia seguinte. Pode dar entrada no processo no dia seguinte.
Em relação à velocidade que você vai divorciar ou não, vai depender do advogado que você vai contratar, viu? Então aí cabe a cada um escolher. Só um detalhe: se você tem filhos pequenos, menores de 18 anos, e tem bens para dividir, caso haja discussão, briga, aí o processo demora mais. Mas caso não tenha, o processo normalmente é mais rápido. Então, está divorciado. Já estou separado há 10 anos, 20 anos, divorcie. Tá? Então, regularize a situação. Nada de ficar com situação pendente. Tá bom, pessoal? Mesmo os que moram juntos, né? Muita gente, mas eu moro junto. Se mora junto e tiver filho pequeno ou tiver bens, tem que entrar com outro tipo de processo, que é o de dissolução de união estável, que é bem parecido com o divórcio. Tá ok? Então, morou junto, começa a compartilhar tudo que tem. Morou junto hoje, comprou uma casa amanhã, já divide aquela casa. Paciência, a lei diz isso. Comprou uma casa o mês que vem, comprou um sítio, uma fazenda, um carro, já é dos dois. Tá? Então, tanto faz se você casou de papel passado, que chama de papel passado, ou não, é dos dois. Tá ok? Então, e temos aí mais dois assuntos, que é inventário, também que eu posso comentar agora, mas nós vamos fazer uma outra mini aula. Inventário ou arrolamento é o termo que se dá, o nome que se dá a um processo para dividir os bens de quem faleceu. Isso aí nós podemos ver depois, porque tem a ver com o falecimento de alguém. Tá? E por último, vamos falar do chamado alienação parental. Alienação parental é um novo tipo de processo que ajuda muito, né, os casais que estão separados e que acontece demais. Muita gente aí vai se identificar com isso. Né? O casal se separou, só que a mãe começa a falar para a criança: olha, seu pai não presta, seu pai te abandonou, sua avó não presta, seu pai fez isso, seu avô fez aquilo. Ou seja, ela vai começar a falar mal do outro para a criança ficar traumatizada, claro, e vai ficar, é criança, então está colocando informações novas na cabeça, né? Está colocando informações e a criança acredita mais naquela pessoa que está criando ele. Se tiver com o pai é a mesma coisa. O pai pode estar lá falando: olha, sua mãe não presta, sua mãe é vagabunda, sua mãe é isso, sai com homem. Aquelas histórias idiotas, né? Claro que eu chamo de idiotas porque não pode estar falando essas coisas para as crianças. As crianças criam trauma. Elas vão crescer, vão ser adolescentes, traumatizados e sem querer ver o outro. Então isso é chamado de alienação parental. Isso serve também para os avós. Os avós também não podem estar falando mal da mãe ou do pai separado para a criança. Então, como resolver isso? Também tem que contratar um advogado para entrar com ação contra essa pessoa que está falando mal do outro, né? Porque isso aí é uma falta de respeito tremendo à criança. Veja, pessoal, que tudo que eu falo, ou tudo que se fala em relação à pensão alimentícia e alienação parental aí, é em respeito à criança ou ao adolescente, enfim, né? Em relação a respeito a eles. Então, quando vocês se separarem, pense na criança, tá? Não pense em vocês, não sejam egoístas.